Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje nós vamos falar sobre o celular mais vendido no mundo no primeiro semestre de 2020. Sabe qual foi? Foi o iPhone 11. Vamos dar uma olhada nessa lista para entender um pouco mais como ficou esse ranking aí que mostra a preferência mundial, né? A preferência considerando todos os países aí do mundo que comercializam smartphones. Então vamos dar uma olhada que essa lista ficou bem interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, esse vídeo é até muito curioso, né? Para otimizar o tempo, eu acabei gravando na sequência do vídeo do teste do Dell renderizando em 4K, tá? E a situação é essa aqui. Ele não consegue terminar, ele está chorando. A ventoinha está bem ali acelerada, ele conseguiu vencer 50%, pouquinho além dos 50% desta tarefa, mas ainda continua chorando. Vamos tentar dar uma reduzida aqui na ventoinha, mas acho que não vai ter muito o que fazer, né? Vamos deixar ele chorando aqui. Mas enfim, vamos seguindo, gente. Mas enfim, agora vamos lá para esta notícia aqui. Então, essa notícia saiu no Tudo Celular, tá? Então, o iPhone 11 foi o celular mais vendido do mundo no primeiro semestre de 2020, tá? Essa análise foi feita por uma empresa de análise de mercado, né? Que compartilhou o relatório do segundo trimestre, para o segundo trimestre de 2020. E aí tem os celulares mais vendidos do mundo. Então, vamos para essa lista, que essa lista tá bem interessante, tá? O iPhone 11, ele vendeu 37,7 milhões de unidades. Então é muita coisa e é muita diferença para o segundo colocado, que é o Galaxy A51, com 11.400. O que é interessante, você tem o Redmi Note, a família, né, Xiaomi, você tem em 4 posições entre os 10. Mas, por outro lado, a família Apple, você tem também 4 posições no primeiro, nos primeiros 10 colocados. O que é bem interessante neste caso aqui? Primeiro, a diferença é brutal, a diferença do iPhone 11, número de unidades vendidas para o segundo colocado, é muito grande, tá? É gigante, é quase 4 vezes, daqui a pouco dá 4 vezes o segundo colocado. Essa é a primeira coisa que chama muita atenção nessa lista de número de aparelhos vendidos. Segunda coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade de aparelhos da Apple, apesar do preço não ser o mais barato do mundo, né? Muito pelo contrário, são aparelhos caros, mas eles estão ali nos 10 mais vendidos muito bem, né? Ali em primeiro, em quinto, sexto, sétimo e décimo. E a parte que também me causou uma surpresa bem interessante é que não tem nenhuma marca com top de linha, exceto a própria Apple. Então você tem ali o 11 Pro Max até na frente do 11 Pro, que é o modelo mais caro. Então é o único, os dois, né? Os dois únicos top de linha mesmo, nenhum top de linha da Samsung, por exemplo, está nessa lista, tá? Então é bem curioso como vende no mundo aparelho da Apple. Aqui no Brasil, obviamente, vende menos, né? Se bem que no bolo também deve ter uma venda interessante, mas vende menos. Aqui vende mais Android, vende mais aparelhos chineses e tal, mas considerando o mundo todo, a diferença de venda é brutal e realmente se somar ainda iPhone 11 com todos os outros modelos aí, com XR, com 11 Pro Max, com 11 Pro, deve dar um valor ainda, um número de unidades ainda maior. Então é bem interessante ver como a Apple domina o mercado e como ela conseguiu desempenhar bem no meio da pandemia, vender uma quantidade tão grande, tão superior aos concorrentes. Agora, por que esse aparelhinho aqui vende tanto? Por que ele desempenhou tão bem no mundo inteiro a ponto de ter quase 4 vezes, né, ter 3 vezes e tanto a mais do que o segundo colocado da Samsung? Bom, falando da minha experiência, hoje eu uso o iPhone como aparelho secundário, esse aparelho aqui, mas
o Note 10 Plus é o meu aparelho principal. Mas, de qualquer maneira, o que eu sinto com relação a esse aparelho aqui? Primeira coisa que assim, entrega um valor bem interessante. Qualidade das câmeras. Qualidade das câmeras, apesar de só ter uma câmera dupla, tem uma qualidade respeitável, principalmente para quem gosta de gravar stories para o Instagram, ou mesmo as fotos para o Instagram, ele sobe com uma qualidade superior aos Androids, isso é fato. Então, muita gente acaba optando por conta disso. Segundo, obviamente, né, muita gente gosta da maçã, muita gente gosta da marca, é um objeto de desejo para muita gente aí pelo mundo, então não tem como as pessoas se sentem, né, atraídas a comprar uma marca que é objeto de desejo. Outro ponto interessante, quantidade de atualizações. Esse aparelho, agora a Samsung conseguiu dar uma força aí para nós e colocar 3 anos de atualizações nos tops de linha. Esses aparelhos aqui da Apple, eles ganham atualizações por 5 anos. Então isso traz um valor. Quem está procurando gastar dinheiro num aparelho mais top e compara, fala, puxa, eu vou ter atualização por 5 anos nesse aparelho e vou ter por 3 no outro. E em alguns casos por 2. Então assim, é muita diferença, dá a sensação de valor, a sensação de que a marca olha para o cliente. Então isso aqui eu acho que realmente é um outro ponto que faz uma diferença enorme, tá? Outra diferença, estabilidade desse sistema assim, é perfeito, é muito raro, acontece, obviamente, tem gente que publica vídeo na internet, olha aqui o iPhone travou, quem disse que não trava? Qualquer equipamento com software pode travar, isso é fato, não tem o iPhone não trava, mas a questão é que ele trava menos, tá? Ele trava menos. Esse aparelho aqui, eu já estou daqui a pouco com ele há 1 ano, ele nunca teve nenhum travamento grave e quando teve travamento foi até curioso, foram em alguns vídeos que eu gravei e eu deixei gravado para mostrar que realmente deu aquela travadinha. Então, ele é mais estável, o software é mais estável do que do Android. Isso é minha opinião, mesmo que eu sou super fã de Android, eu uso o Android como principal, mas aqui eu tenho consciência que é aquela história. Um Android top de linha dificilmente trava. O meu Note 10 Plus não trava também, tanto quanto esse aqui. Então, assim, você está falando de top de linha, você não vai travar. Você vai estar falando de aparelho mais velho, mais antigo ou intermediário para baixo, você tem maiores chances de travamento, tá? Então, outro ponto, isso aqui trava pouco. Uma outra questão interessante, você tem o Arcade, para quem gosta de game, R$ 9,00 para jogos espetaculares, 100 jogos, mais de 100 jogos hoje, sem propaganda, sem compras dentro do aplicativo, sem nada. Você paga os 9 e joga o que você quiser, o que couber no seu aparelho você joga. Então também é outra vantagem interessante. E eu acho assim que esse conjunto acaba fazendo com que o iPhone seja um aparelho que entrega um valor interessante, tá, para o usuário. E para fechar, né, não menos importante, já ia esquecendo, né, para fechar, eu acho que tem também a questão da assistência técnica, tá? A assistência técnica da Apple é superior aos concorrentes, isso é fato no mundo inteiro. Se esse aparelho tiver um problema, mesmo fora da garantia, a Apple vai me cobrar um valor que vai ser bem menos do que um aparelho novo para me dar o mesmo modelo novinho, ali fechadinho, para eu poder permanecer na marca. Então, assim, eles têm uma política, desde que não seja mau uso, aquela história toda, uma política de trocas e de assistência técnica muito legal, tá? E isso também dá uma segurança para quem está comprando, né? Você sabe que eles vão impor menos dificuldades para consertar o aparelho do que os concorrentes. Então, eu acho que esses pontos são muito interessantes e acabam, no decorrer do tempo, acabam adicionando um valor interessante. Então, hoje você já tem widgets aqui, você tem alguma coisinha, não com a mesma customização do Android, que é totalmente diferente, mas muitas coisas você já consegue fazer nesse aparelho que antes não conseguia. Então, no final das contas, eu acho que as pessoas acabam montando essa lista ali antes de fazer a compra e chegando à conclusão de que, já que é para investir um dinheiro mais alto num aparelho um pouco mais top, poxa, eu vou
ter uma boa assistência técnica, eu vou ter um aparelho estável, eu vou ter um aparelho que vai ser atualizado por mais tempo, um aparelho com games que, assim, você roda qualquer game aqui. Você roda Fortnite, Grid Autosport, passando por qualquer game pesado, tranquilo em qualquer modelo. Então, assim, se você colocar todas essas coisas na lista, acaba ficando realmente interessante, e eu acho que esse conjunto justifica essa performance tão boa. Ele está em primeiro lugar no número de unidades vendidas no mundo e com uma distância tão grande para os concorrentes. Então é isso, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa notícia e dessa diferença. Voltem aqui no vídeo para a parte da tabela, dá uma olhadinha na tabela e vamos continuar essa conversa nos comentários, tá? Eu acho que é muita gente comprando esse aparelho e realmente é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Será que não vale a pena investir, já que vai colocar um dinheiro alto, né? Porque hoje em dia um top de linha, um Galaxy Note, o novo, o 20 Ultra, vai custar uma fortuna, vai custar super caro. Então, será que de repente não vale a pena colocar uma grana no Pro Max ou no 12 Pro Max, sei lá, como vai chamar, no futuro top de linha, sabendo que você vai ficar por 5 anos tranquilo com o aparelho? Então, assim, tudo bem que cada um tem um gosto e Android é bem legal em muitas coisas, mas é aquela história, você tem que pensar também no valor do seu dinheiro e a longo prazo acho que pode ser uma alternativa bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Espaço aí nos comentários aberto e nos vemos lá e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!